Olá meus irmãos, tudo bem? Viemos aqui mais uma vez, postando esse vídeo aí para todos os irmãos que têm sede da verdade, que têm fome do pão da vida, do Messias, do Emanuel, aquele homem que veio aqui na terra e morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos libertar da mentira, do engano, da terra do maligno, desse plano de resgate que foi criado para a gente aprender a verdade. Meus irmãos, desde que eu sou criança, eu vejo as pessoas irem em instituições religiosas, em templos de pedra feitos por mãos humanas, dos quais o nosso Pai não habita, para procurar esse pão da vida que alimenta e sacia a fome. E essas pessoas dizem que encontraram o pão da vida lá nesse templo religioso. Só que a fome delas não se saciaram. Elas vão todas as semanas, todos os dias, algumas delas, todos os domingos, se alimentar daquele pão que eles dizem ser o pão da vida, mas que nunca saciou a fome deles. Não. Eles precisam ir lá no pastor deles, que não é o nosso pastor, que só existe um pastor, o Messias, o que morreu num pedaço de madeira, o Emanuel, que era feio, desprovido de beleza, não usava blush, não tinha cabelo liso, nem olho claro. O nosso irmão era humilde, ele não disse para você juntar nada, ele não aceitou nada daqui. Ele nunca foi dessa terra aqui. Ele veio aqui para trazer a verdade, meus irmãos, íntegra, só que para quem quer. Somos livres. A verdade veio para aqueles que querem a verdade. Se você quer ser livre, se você tem sede da água da vida, se você tem fome do pão da vida, meu irmão, bata na porta que ela vai se abrir. Procure, que você vai encontrar. Peça, que você vai receber. Mas para quem eu vou pedir? Que porta que eu bato? Onde que eu procuro isso daí? Que padaria vende esse pão? Está em você, irmão. Está aí dentro de você, meu irmão. Está dentro de todos nós. Está aqui, ó. Entra aí dentro do seu aposento, fecha a sua porta. Chama o nosso Pai. Peça para Ele, sem se ajoelhar, como um filho e um pai, uma família de amor de verdade. Sabe? Fala, Pai, o que está acontecendo? Me mostra. Deixa eu ver. Eu quero saber a verdade. Que o nosso Pai que está no céu, Ele conhece o seu coração, meu irmão. Se você for um irmão que realmente não mata pelas coisas dessa terra, que não engana o irmão, que não tem cobiça, sabe, irmão? Que é honesto, que é íntegro, humilde de coração, verdadeiro. Não importa o que você fez na sua vida, irmão. Começa hoje. Esquece aquilo que passou. Procura hoje a verdade. Se você está vendo pela primeira vez esse assunto, não tem problema. Não tenha medo. Assista até o final todos os vídeos dos irmãos. Pegue uma Bíblia, pesquisa. Não conseguiu entender nenhuma, vai na outra. São todas iguais, só muda as palavras. Pega um dicionário, procura ajuda. Pesquisa na internet, irmão. Hoje a gente é uma geração que está fácil de comunicação, é fácil hoje. Não acredite em jornal, televisão, igreja, religião, política. Não acredite nos homens. Os homens são falhos, são corruptos. A carne, meu irmão, tem necessidades. E os homens priorizaram essa necessidade. Deixaram tomar a frente das suas vidas. E o Emanuel, o Messias, o nosso pão da vida, que nos alimentou e nos tirou do engano, que nos mostrou a verdade, o amor ao próximo, que nos ensinou a amar o irmão como nós nos amamos. Ele é a porta estreita, Ele é a verdade. Procure-o que vocês vão encontrar. Assista no YouTube, Robert Smith Apocalipse. Veja com atenção. Assista todos os vídeos. Pesquise, analise as escrituras. Como eu estou com meus irmãos hoje para postar aqui esse vídeo, não vou tomar muito tempo. Vou falar pouco, eu sei que para muitos irmãos soa como loucura. Mas, irmão, por favor, assista, entenda, pesquise, analise, não me julgue. Entenda que isso é por amor, é de graça, não precisa dar like, não precisa se inscrever em canal contra a sua vontade, não tem dinheiro nenhum aqui, a gente não quer nada. É de graça, como a gente recebeu de graça, a gente está dividindo de graça. Saibam que nós fomos enganados desde o princípio por todas as religiões. A religião é a maior criação que o diabo já conseguiu fazer na terra, irmão. Cuidado. A verdadeira igreja está fora dos templos de pedra. Somos nós. E é isso, irmão. Um abraço.
Vou deixar a irmã Fernanda falar um pouco aqui, ainda tem nosso irmão Daí, e é isso, meus irmãos. Pode falar, meu irmão. Muitos irmãos já ouviram aquela palavra assim, aquela frase dita assim, ó, a verdade liberta, a verdade libertará, mas liberta do que, meus irmãos? Muitos irmãos falam assim, ai, Jesus me libertou da droga, Jesus me tirou da bebida. Opa, peraí. Mas ali quando diz que a verdade ela liberta da mentira. Que mentira que é? Essa mentira que as igrejas traz hoje, que os pastores traz hoje. Essa mentira, essa hipocrisia, esse fermento, esse Jesus Cristo. Porque o nosso Messias, o Emmanuel, ele não é esse Jesus que fala para você juntar tesouro nessa terra, porque os pastores hoje, eles é cego guiando cego. Se é cego guiando cego, ele é um cego, esse pastor ele vai cair no buraco e vai levar os irmãos que estão lá dentro. Para onde? Para o sol, para o caminho do inferno. E eles hoje ensinam que se você for uma pessoa próspera, se você for próspero, você tem Deus no seu coração. Mas não é isso. O Messias ele veio aqui humilde, pobre, ele vem ensinar a humildade, a você ter o amor ao próximo, não ter amor a seu carro ou às suas vestes, porque os pastores hoje em dia, eles estão nos melhores lugares, como está escrito nas escrituras, eles gostam dos melhores lugares, né, nas sinagogas, que são as igrejas de pedra, né, eles dão importância às coisas terrenas daqui, e não foi isso que o Messias veio nos ensinar, ele veio nos ensinar o amor. Ele veio nos ensinar que você tem que ter amor ao seu próximo, a seu irmão que está precisando ali do alimento, de uma roupa, principalmente do pão da vida, que é o Messias, é a verdade. E hoje em dia está muito difícil isso, porque são tantas sinagogas do diabo por aí, tantas pessoas sendo enganadas, e é muito triste isso. É muito triste porque os pastores ensinam e mostram quem é o Jesus Cristo, esse demônio, porque ele não é nosso irmão. Nosso irmão, ele morreu no madeiro, ele sofreu. Por que ele morreu? Porque ele era contra o sistema religioso. E quem matou o nosso Messias? A história inteira conta que quem matou o nosso Messias foi os líderes religiosos da época, que hoje são esses pastores, Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares. De que sinagogas? Da Igreja Universal, Testemunha de Jeová, Igreja do Sétimo Dia. O Messias, ele veio aqui denunciar isso, a mentira, essas igrejas. O nosso Pai, ele não habita dentro de um templo feito por mão de homem, ele habita dentro de nós. Sabe aquela voz que quando a gente vai atravessar a rua, a gente ouve, é melhor não atravessar, porque você pode ser atropelado? Essa é a voz do nosso Pai. Quando você é criança, todo mundo pega uma borrachinha na escola, e é um furto, é um pequeno furto. Todo mundo já fez, eu creio que já fez isso porque foi enganado pelo diabo. Mas quando você pega ali, o nosso Pai fala, não pega, não é seu. Essa é a voz do nosso Pai, esse é o nosso Espírito, é aquele que fala assim, ó, não faz o que é errado. E todo mundo que está dentro da religião sente, meus irmãos, sente que tem algo de errado, porque está triste, está infeliz ali dentro. E é isso, meus irmãos, o Messias, ele veio aqui para denunciar, os apóstolos veio aqui para denunciar, os profetas veio aqui para denunciar, e eles morreram. E quem tiver, infelizmente, quem tiver dentro dessas religiões, vai ser cúmplice da morte do nosso irmão. E é isso, meus irmãos, que eu tenho para dizer. E eu vou deixar nosso irmão falar, porque o tempo é curto. Olá, meus irmãos. Estamos aqui reunidos como uma verdadeira igreja do Messias, o corpo, e ele sendo o cabeça do corpo, que conduz juntas e as medulas. E tudo que ligares no céu será ligado diante dos homens, no mesmo ensino, no mesmo amor. E tudo que não estiver de acordo com o ensino do Mestre, as leis de Moisés, será desligado diante dos homens. Interrogado pelos fariseus, pelos líderes religiosos daquela época, os mesmos, meus irmãos, dos dias atuais, perguntaram para ele, quando virá o reino? Ele disse, o reino não vem de modo físico, modo visível, algo que você tem que caminhar, algo que você tem que praticar. O reino está dentro de cada um de vocês. O reino está dentro, meus irmãos, dentro de vocês. O reino é implantado com a morte e com a ressurreição do Messias. A partir desse momento, ele reina no coração do homem, no coração da mulher, meus irmãos, através do Espírito.
através do amor, a verdadeira igreja, meus irmãos. Eu vou deixar uma mensagem para os irmãos, para que os irmãos possam meditar, porque muitos me perguntaram sobre esse tema. Em Mateus, no capítulo 19 e versículo 27, Pedro disse: e nós, que deixamos tudo para seguir você, mestre? Ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que o Pai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu trono, aqui nos apóstolos, vocês, meus apóstolos, também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 quadrilhas de Israel. Todos, meus irmãos, que estão debaixo da lei, debaixo dessas práticas, nessas sinagogas, entram no julgamento das 12 quadrilhas de Israel, meus irmãos. E todos os que por minha causa deixarem casas, essas igrejas, meus irmãos, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros, meus irmãos. Bom, meus irmãos, é uma família carnal. As pessoas se casaram com o sistema, com uma família carnal, e elas necessitam deixar as casas, esses irmãos, irmãs, mas continuar amando o seu próximo, meus irmãos, mas deixar essas práticas do sistema religioso, a qual os líderes religiosos em seus banquetes fazem que vocês comem e se tornam carnais, irmãos. Vocês que estão no sistema religioso, em todas as religiões, meus irmãos, espiritismo, protestantismo, todas as religiões, sem exceção, entram no julgamento com as 12 quadrilhas de Israel. Medite, meus irmãos, nessa mensagem, para que vocês possam sair desse sistema. O Messias, ele disse: saia dela, povo meu, né, irmão? E as pessoas continuam no sistema religioso, né? Os mestres da lei mandam entrar e o Messias manda sair do sistema religioso, né? Bom, meus irmãos, é isso que a gente está aqui, ceiando aqui com os irmãos, esse pão sem fermento, meus irmãos. Que vocês possam absorver, que a bondade do Pai esteja conosco nessa manhã. Sempre. Seja sempre assim. Então vamos deixar um abraço aí, meus irmãos, para todos que assistiram esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal dos irmãos aí, tem muitos canais de irmãos que falam a verdade. Cuidado para não ser enganado por algum líder religioso de internet aí, que também já deve ter bastante. Mas é isso, meus irmãos. Nosso irmão deixou essa passagem aí, que é muito boa de meditar. Para o irmão que já entendeu, vigia, continue estudando, parte o pão, firme. A igreja verdadeira não cansa, não desiste, nunca vai acabar, ela é para sempre, ela é eterna. E para os irmãos que têm dúvida, pesquise, meu irmão, ainda há tempo, por mais que seja curto, nunca é tarde, nunca é tarde. Hoje é o dia de você começar a entender a verdade e fazer parte da verdadeira igreja, do corpo do Messias, fazer parte da família, dos verdadeiros irmãos, ter um pai de verdade, tá entendendo, meus irmãos? Que temos, vamos aceitar a verdade. Um abraço a todos os irmãos, obrigado, irmão Daí, irmã Fernanda. Obrigado a todos os irmãos aqui. E sai dela, povo meu. Da onde? Das religiões, porque a verdade liberta. E liberta você da mentira. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberto. Sim, de um sistema